Boa noite, pessoal. As luzes ficam bem nos meus... Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Achei que seria hoje eu, os passistas, o pessoal da evangelização, o pessoal da escala e os desencarnados. Olha só. A mãe viria, com certeza. Opa, eu liguei e falei, vai, viu? Ninguém. Mentira. Eu deixei que ela esquecer porque eu não faço isso. E hoje tá típico, né? Tá parecendo um sábado, sei lá, uma sexta-feira. Então sejam bem-vindos, pessoal. Acho que todos chegaram. Quando chegaram, viram que nós estamos ali com o bazar, a feira de artesanato de Natal. E interessante lembrar vocês, ou contar para vocês, que todos os artigos ali são feitos realmente à mão, tá? Um a um. A Marilda que faz, acho que tem mais prendadas, não sabe disso? Não? Olha lá, a Miriam tá dizendo que é só a Marilda mesmo. Tem algumas, né? Tem até Patrícia que faz algumas coisas. Enfim, são as prendadas que fazem com muito capricho pra gente colocar no Natal. Então, depois se quem quiser dar uma olhadinha. A gente sempre que faz uma ação assim, né? Que tem a ver com vendas, fins lucrativos, é que a casa, né, estamos ainda no mundo material, então nós temos aluguel, IPTU, água, luz, tem tudo normal, as despesas do mês, né, então é uma forma de nos auxiliar. Por um acaso tem alguém que pela primeira vez está na casa, a Pitcha e a Vera, né? Isso. Ó, você acabou de entrar, você viu? Sejam bem-vindas, como todos, né? Mas sejam bem-vindas. É a primeira vez que vocês estão numa casa espírita ou aqui? Nessa aqui. Você é a primeira vez aqui, Vera? Seja bem-vinda, viu? Hoje a gente, à noite, né? Essa parte a gente faz uma apresentação curta do Evangelho e depois tem os passos individuais, Vera. Aí eu vou chamando cada um, tá bom? E qualquer dúvida que você quiser perguntar. Pessoal, lembrando, quem traz as aguinhas para fluidificar, pegar depois da palestra para levar para casa. Bem lembrado. Lembrar vocês que durante a nossa palestra, as crianças também têm suas aulas sistematizadas de acordo com cada idade. Então, se tiver criança que queira trazer, eles, enquanto nós adultos ficamos aqui, eles ficam lá divididos em salas por idade e também estão aprendendo sobre Jesus e também estão aprendendo sobre espiritualidade, cada idade, né, ajustada a lição para cada idade, para que eles possam compreender, né? E é muito importante essa vinda até a casa, porque as crianças já vão se habituando e recebendo essas benfeitorias. E isso é muito importante. Então pode ser que vocês pensem, mas os pequenininhos ficam ali sentados, né? A evangelizadora brinca com eles, mas enquanto isso acontece, eles são envolvidos, né? Eles são todos ali, são tratados, trabalhadas as mentes. Então é importante, né, que vocês tragam as crianças. E é interessante trazer mesmo pela sequência de lição que as evangelizadoras planejam para o ano todo. E, falando em planejamento, dia 8 de dezembro, daqui 15 dias, né, certinho, a evangelização vai fazer a última reunião do ano com os pais. Lembram que tem a palestra aqui, mas aí os pais são convidados a ir para uma palestra lá no fundo. Oi? E as crianças vão na vizinha Marilda, que gentilmente cede ali a garagem, e as evangelizadoras trabalham com eles ali, um modo de confraternização, enquanto os pais têm a reunião, tá? As últimas duas teve parte doutrinária, orientação doutrinária e orientação psicopedagógica com a Nielsen. Então, né, é uma coisa muito interessante que auxilia os pais e mães a orientarem essas crianças, né? Que realmente estão aqui e necessitam
dessa orientação também espiritual. Nós temos a biblioteca e o que eu mais queria falar para as duas que estão aqui hoje pela primeira vez e lembrar os outros, nós temos também o atendimento fraterno. O atendimento fraterno, às vezes você chega na casa precisando falar alguma coisa, conversar com alguém, traz uma angústia ou uma problemática que não sabe por onde começar, ou está sentindo alguma coisa. O atendimento fraterno não é confessionário, tá? Não é confessionário. É uma conversa que você vai ter com o dirigente responsável da noite por esse trabalho e ele vai ali, ela vai analisar dentro dos princípios da doutrina e passar ali o que possa ajudar. Como é que funciona isso? A Marilda tem um caderninho, você tem que chegar aqui, ou para mim ou para ela, pedir para marcar seu nome e agora nós estamos pedindo para que sejam 2 reuniões públicas, não precisam ser consecutivas. Então você vem em uma, põe seu nome, na outra vem, pede para o dirigente colocar sua presença ali, e aí na terceira semana, se não houver uma fila, você já é atendido, tá? Ou atendida. Mas é importante que vocês cheguem aqui e vocês cheguem até o dirigente ou até a Marilda e diga, olha, meu nome é tal, eu pus o nome no atendimento fraterno, então hoje é minha presença para colocar aí, para a gente poder chamar depois, tá bom? Porque já houve, gente, pessoas que vinham para a reunião. Depois assim de 2 meses e meio, né, Marilda? Ficou muito chateada, muito brava a senhora, porque a gente nunca chamou para atendimento. Ela pôs o nome dela uma vez, tadinha, e não falou mais para ninguém. Então a gente não marcava e não chamava, né? Eu não sei se a Marilda lembra dessa história, foi, né? Daí a gente começou a explicar direitinho que vocês precisam chegar e pôr, porque a gente vê vocês, mas não lembra. Nossa, ela pôs o atendimento, ele precisa. Então a gente pede essa gentileza. Certinho? Tem que responder a chamada. Responder a chamada. Aqui é um bando de professores, Marilda, que adora uma escala, uma chamada. Então vamos, pessoal, o pessoal do Face, agora passados os recados, vamos, quem conseguir, levar os pensamentos. Desde o momento, eu sempre digo isso, porque a gente aprende isso nos livros, desde a sua intenção em casa, de vir para casa de religião, no nosso caso uma casa espírita, nós já estamos sendo tratados, envolvidos. E quando chegamos aqui, somos muito bem recebidos pelos irmãos espirituais que zelam por cada um de nós, que zelam por essa casa. Então, quando nós chegamos aqui, a nossa parte precisa ser feita. É abrir a nossa mente, abrir o nosso coração e permitir que esses irmãos trabalhem o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, o nosso emocional. Se entreguem a esse momento e que o Pai possa nos abençoar e através das suas benfeitorias, dos irmãos que aqui trabalham, que todos nós e também as crianças e os adolescentes possam receber essa luz que vem de Ti, Pai. Elevem os pensamentos e vamos permitir que a espiritualidade nos auxilie. Pai nosso, que estais nos céus, santificado, Pai, seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino e seja feita, Pai, sempre a tua vontade acima da nossa. O pão de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Pai, contrair novos débitos, e livrai-nos de todo mal. E graças a Deus. Vamos lá, a gente faz um coro agora. Não podemos reclamar, porque a hora que a gente tá lá, tá uma delícia, a gente tá cantando alto também, né? Eu cheguei, minha mãe falou assim, filha, você tem voz, que hoje vamos ter que
Hoje eu vim plena, meditei o dia inteiro para vir a palestra, não reclamar de nada, né? E a gente concentra aqui. Bom, pessoal, hoje, 24 de novembro, hoje é a quarta quinta-feira do mês. Nós vamos falar, mas sempre tem 4? Não, tem mês que tem 5 semanas, né? E o ano passado, por exemplo, caiu na quarta semana, que a gente tinha dia 30, ainda na quinta-feira. Por que eu tô falando isso? Nos Estados Unidos hoje tem um feriado muito importante que é o feriado de Ação de Graças. E como eu sou professor de inglês, é um feriado, uma coisa que a gente tem que passar para as crianças, porque faz parte da cultura, é muito forte, chega a ser um pouco mais importante até que o próprio Natal. Não tirando a importância do Natal, mas os Estados Unidos são muito ligados a esse dia de Ação de Graças. E ontem foi dia aqui no Brasil que a Igreja Católica coloca, né, na sua liturgia, acho que nas missas da semana, sobre o dia de Ação de Graças. E eu tinha esse estudo, essa reflexão já feita, que eu fiz em 2014, depois em 2017. Vamos repetir hoje, faz um pouquinho de tempo só. E aí deu uma incrementada com outras coisas que fui buscar pra gente. E é muito interessante que quando eu fui passar isso ontem, segunda-feira, tô bem perdida, terça e quarta, né, para os alunos, nas últimas aulas, mais ou menos a semana, a gente percebe o quanto eles querem falar muito mais de Natal e Halloween do que desse, que parece tão bobo. Como eu vi ontem, inocentemente, de um aluno de 11 anos, nossa, mas que feriado bobo, né? Mas talvez, na idade dele, eu também falasse, nossa, mas é muito mais legal o Halloween e o Natal. Mas é uma coisa muito profunda de uma criança de 11 anos falar que é bobo o dia de Ação de Graças. Porque talvez nem nós tenhamos realmente a ideia exata, a necessidade, a profundidade desse feriado que é lá nos Estados Unidos, feriado. Então eu aproveitei trazer pra gente hoje um estudo, uma reflexão sobre o sentimento da gratidão na nossa vida. É um sentimento, né, que está muito falado, bastante falado nas redes sociais, bastante falado por psicólogos, psicanalistas, por terapeutas em geral. Fala-se muito da gratidão como cura dos nossos desafios, das nossas angústias, até mesmo, assim, provado pela ciência, que uma pessoa grata, que realmente sente a gratidão profunda, ela consegue gerir melhor seu tratamento de saúde, por exemplo. Né? Claro que há casos que não vem ali a isenção dos males da doença, da enfermidade, mas ameniza o modo de como olhar isso. E aí buscando, né, alguma coisa também para a gente trazer, claro, dentro do Evangelho, eu encontrei uma frase muito usada no meio espírita pelos grandes palestrantes, que é a palavra de Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses. É o capítulo 5, versículo 18, da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, que ele diz assim: em tudo dai graças. E é aí que está a questão de realmente nós nos sentirmos gratos, ter esse sentimento, esse amadurecimento espiritual, como eles trazem pra gente no desfecho, um amadurecimento espiritual de realmente acreditar que em tudo, esse tudo, é muito tudo, nós temos que dar graças. Então, quando eu disse para vocês que é interessante que uma criança de 11 anos não achou graça no Thanksgiving, no peru, tadinho, né? Na comida farta que eles fazem. Realmente, hoje é um dia muito especial, as famílias se reúnem. E esse feriado nos Estados Unidos vem
de quando os ingleses vieram para as terras hoje americanas e depois de um ano de ter perdido entes queridos na viagem, aqui pelo frio, por não saber colher, plantar, não saber trabalhar naquele solo, durante um ano eles sofrem muitas doenças, e aí os nativos os ajudam, né, a direcionar como eles têm que fazer. E em 1621, um ano depois, eles têm uma colheita farta, casas construídas, famílias ali juntas, então eles estão realmente assentando o seu povo, e eles fazem em agradecimento, primeiro a Deus, e aí também aos índios, e fazem um banquete que dura 3 dias. Eu brinquei com meus alunos, já tinha rave naquela época. Já tinha rave, a gente nem sabia. Vai saber se não estávamos lá. Mas dura 3 dias, né? E eles então agradecem essa parte material, a oportunidade de recomeçar a sua vida aqui hoje em terras que a gente chama dos Estados Unidos. E foi interessante que toda a lição de inglês que a gente prepara, no final a gente fala: e você hoje? O que você tem a agradecer? E como é difícil a criança pensar, adulto não, mas a criança de 11, 12, até 13 ontem, como foi difícil deles acharem, sabe assim, não sei, eu falei, vocês não tem nada para agradecer, ó, é final de ano, né? Pensem bem. Aí sai, né? Minha saúde. Sai também o celular que eu ganhei, não tem problema, gente, é conquista. A gente também agradece ao carro que a gente consegue trocar, né? A casa que a gente consegue comprar um sofá novo, é normal. O que nós não podemos fazer é ensinar a essas crianças ou mostrar para elas, porque ontem foi bastante em classes diferentes, o agradecimento ao material. Nós necessitamos sim, ainda o nosso grau de evolução na Terra, mas, como eu disse, as crianças que precisam aprender. O importante é no decorrer da nossa existência, no decorrer da nossa evolução como pessoa, e nós sabemos o mais importante como espírito, se nós realmente estamos prontos para aceitar essa proposta de Paulo, dai graça em tudo que acontecer. Porque olha, gente, quando nós conseguimos chegar nessa maturidade espiritual de reconhecer que tudo que acontece com cada um de nós é necessário para a nossa evolução, nós atingimos um patamar de consciência espiritual bem alto, e nós conseguimos reconhecer a nossa fragilidade enquanto seres encarnados. Fragilidade, eu digo, na nossa necessidade de ter um ser maior, que olha por nós, que coloca assim amigos espirituais para nos auxiliar. E quando a gente chega nessa maturidade espiritual, psíquica também, emocional aqui na Terra, de reconhecer que até mesmo as nossas dores, os nossos desafios têm de ser agradecidos por nós, é quando nós percebemos que reconhecemos a necessidade de Deus em nossa vida e a confiança que nós temos nele pelos processos e acontecimentos que vêm na nossa encarnação. Então é muito fácil a gente dizer, mas eu sou grato à minha saúde, eu sou grato, e temos que ser mesmo, ao trabalho material que eu tenho todos os dias. Eu sou grato à comida, ao alimento da minha mesa. Eu sou grato por essa casa que me abriga, seja própria, seja aluguel, mas eu tenho a condição de estar hoje abrigada numa casa. Eu sou grata à água que eu consigo tomar banho, beber dela, né? Mas, quando a gente está nesse momento da nossa vida que realmente agradeço as manhãs, por de novo ter a oportunidade de recomeçar, como os ingleses nas terras americanas reconheceram,
a cada dia nós temos essa oportunidade de recomeçar. Muitos de nós agradecem, mesmo estando nas camas, nos leitos de dor. É muito difícil a gente lembrar dessa frase de Paulo, em tudo dai graças, quando a gente vê uma família não tendo comida. Quando a gente vê famílias, pessoas perambulando pelas ruas. E mesmo assim, a nossa doutrina traz explicações, traz para nós conhecimentos, através de reuniões mediúnicas, traz para nós, eu diria até provas, de que sim, nós precisamos dar graça, até mesmo às nossas dores. Porque se nós ainda não vivemos no mundo feliz, nós ainda estamos no mundo de provas e expiações. E cada vez que Deus permitir que nós enfrentemos desafios, dores, angústias, inquietações, coisas que nos incomodem, é porque nós estamos no momento de despertar. Quando a gente se propõe a esse desafio de dar graça a tudo, a gente é resignado na nossa encarnação de aceitar principalmente as coisas que nós não conseguimos modificar. E eu penso, quando eu estava estudando aqui, eu penso que, agora a minha opinião sobre a questão da doença física, talvez seja aquela que sai mesmo das nossas mãos, não tem doenças graves, não tem tanto o que se fazer, mas mesmo assim o ser precisa agradecer. Porque quando nós encarnamos, muitos de nós estávamos propícios, vamos dizer assim, a conversar ali com a equipe espiritual que estava organizando a nossa encarnação. Em algum momento foi nos perguntado e a gente disse: eu vou dar conta. Me permita voltar com esse desafio, com essa problemática, que eu vou dar conta. E na doutrina espírita nós aprendemos que existem 4 pilares, vamos dizer assim, mas 4 situações na nossa vida que são situações de bastante desafio, de uma prova muito grande. É a riqueza, é a pobreza, é a beleza e a falta da beleza. Então, quando nós vemos alguns extremos, e eu estou dizendo falta de beleza, quantas pessoas que a gente vê e que trazem no corpo deformidades, Eu não estou falando assim de bonitinha, estou falando de pessoas que trazem deformidades no corpo, Você olha no corpo físico e tem problemas, muitas vezes neurológicos, psiquiátricos. Tudo isso faz com que o espírito passe por uma prova muito grande. Então, até nesse momento, ou melhor, principalmente nesses momentos, nós precisamos passar essa lição de dar graça a tudo. E quando nós reconhecemos que nós precisamos ser gratos a Deus por tudo que nós passamos, nós conectamos a nossa mente a Ele, nós sintonizamos com o plano espiritual. E as coisas ficam mais fáceis de serem vistas, de serem enfrentadas por nós. E essa visão de gratidão, de gratitude pelas coisas que acontecem conosco, fazem com que a gente leve a vida um pouco mais leve. Que as coisas pareçam, assim, porque elas parecem que elas ficam mais fáceis. E não é que as provas ficam mais leves, mas nós conseguimos enfrentar as coisas de modo mais leve. Não significa que a gente não chore, que não doa, que a gente se ajoelhe, mesmo que
metaforicamente, né? Se proste a Deus e diga: eu não sei mais como lidar com a situação, ou me ajude, que hoje está sendo um dia que eu não estou conseguindo achar meios de continuar, como a gente ouve muito. Então, nesse momento, claro que a gente pode se sentir assim, e é nesse momento que você tem que dizer, nós temos que dizer: Deus, obrigada pela minha reencarnação nessa situação, e me dai forças, porque se você permitiu que eu esteja, né, ou que eu esteja ainda passando por isso, é necessário. E eu não sei se é porque tanta gente nos procura, né, gente, por questão das doenças, idades, assim, a gente tá vendo, né, a gente fala bastante do câncer, você fala: meu Deus, né, meu Deus, literalmente meu Deus, né, com crianças, adolescentes com problemas emocionais, porque está faltando na nossa humanidade essa conexão com Deus. E o que nos conforta é saber que todos nós precisamos dessas provas para crescer. Todos nós precisamos desses dias difíceis, desses desafios para o amadurecimento do nosso ser. Então essa eu acho que é a parte mais difícil, né? É quando nós estamos nos momentos mais difíceis de achar dentro de nós esse sentimento da gratidão. Porque não é fácil olhar para Deus e dizer: bom, obrigada por esse momento. Porque assim, muitas vezes a gente não vai falar: Senhor, obrigada por esse momento, nossa. Mas é assim, ó: Deus, o que tens para mim? Abra meus olhos, abra minha mente. O que eu preciso enxergar nessa problemática? Eu vou aceitá-la, eu vou recebê-la, mas o que eu preciso ver? E nós precisamos então parar, analisar a nossa vida, analisar os nossos passos, porque muitas vezes a gente acha que não tem a solução, e a gente não tem, mas conforme a gente vai se entregando e aceitando a Deus, por isso que a gratidão e a resignação andam lado a lado. Porque quando nós vamos aceitando essas propostas de realmente ser gratos, entender, compreender, é quando nós damos a chance para nós mesmos de receber o auxílio que vem de um amigo, que vem de um grupo, que vem de onde a gente menos espera. Nas minhas buscas de alguma coisa, assim, acho que essa história eu consigo contar sem chorar, né? Que horror, né? Mas é rapidinho. Um casal muito ricos, com conforto, mas um casal muito bom, tinha um jardim enorme e eles tinham um jardineiro muito bom, mas esse jardineiro ficou doente, precisaram dispensá-lo, né? E o jardineiro, eles tinham outros, mas não tão bom, eles queriam muito ele de volta e ele sarou. No entanto, o marido, apesar do dinheiro, adquiriu uma doença grave e estava na cama e não tinha mais muito o que fazer e falou para a esposa: será que o seu José não poderia vir fazer o jardim? Eu vi que ele melhorou. E ela foi atrás, né? E o seu José voltou a fazer com muito zelo o jardim naquela casa grande. E no final do primeiro dia, o dono da casa, o proprietário, doente, falou para a esposa dele assim: peça para ele vir aqui conversar comigo. E eu gostaria muito que ele fizesse massagens nas minhas pernas para desinchar. Ela falou: o que é isso? Vamos ouvir dizer que ele tem uma paciência, que ele tem... E o senhor, ela pensou: gente, eu vou chamar o seu José, meu marido tá ficando louco, né? E resumindo para vocês, seu José todo final de expediente, que aí, pela historinha, ele cuidava de tudo ali meio todo dia. E ela observou o quanto o marido ria, conversava,
e o quanto o seu José trazia sobre como ele colhia as plantinhas, como ele plantava, como ele cuidava e tirava as ervas daninhas, e qual tal árvore, por quanto tempo ela demorava para crescer. E eles iam conversando, e um dia ele estava muito mal, o proprietário, e o seu José ali massageava a perna dele, o pé, conversavam, e ele falou para o seu José: eu sei que eu não tenho mais muito tempo aqui, mas eu quero te agradecer, porque você foi uma das pessoas mais simples que eu conheci e que trouxe mais vida para a minha vida. Então, deixa eu focar na música. Então é assim, as coisas boas, as ajudas, os auxílios, os anjos encarnados vêm de onde a gente nem imagina. E coisas simples que nós podemos fazer pelo próximo, que foi num trechinho de 13 minutinhos que eu vi do Raul hoje, sobre gratidão, ele dizia que muitas vezes nós não olhamos para quem vai à rua, para quem pega o lixo, para quem serve uma mesa num restaurante, para quem pega nossas malas no hotel. A gente simplesmente, vai fazendo, não acredito, acho que a gente olha, e muitas vezes a gente muda toda a vibração daquela pessoa, olhando para ela dizendo: muito obrigada, olha, muito obrigada por levar minhas malas, ele tem que fazer o serviço, porque ele precisa ganhar, muito obrigada por estacionar meu carro. Nessas, vamos dizer assim, nessas profissões mais simples, a gente esquece de olhar para eles e lembrar que, apesar de estarem ganhando para isso, estão ali, eles precisam do nosso olhar para com eles como pessoas, espíritos encarnados que necessitam também do carinho das pessoas, do reconhecimento. E por que não de todos que nos rodeiam, de um atendente, de um dentista, de um médico, de um professor, de todos que nos rodeiam, é dizer: muito obrigada, bom trabalho, Muda tudo, gente. A pessoa muitas vezes está ali dentro da sua problemática, do seu, trabalhando ali, você passa, você fala: bom dia, obrigada, dá licença. Essas palavras mudam, Parece que a pessoa fala: nossa, alguém me viu. Então, claro que a gente tem que, esses níveis de gratidão, ao mais material, ao mais profundo, a gente precisa realmente dar graça a tudo e a todos que nos rodeiam. Também as pessoas difíceis que traçam, que caminham conosco, também elas. Hoje eu dava uma coisa com a minha mãe, não vou contar porque é o santo, mamãe, só um milagre. E ela contou uma coisa pra mim, já vi aquele pensamento meu, Eu falei: mamãe, eu não vou reclamar, ela não sabe. Porque graças a Deus existem pessoas assim que treinam a minha paciência, a minha Gente, não é fácil. Não é fácil. Então, a gratidão, na verdade, é um sentimento que a gente tem e que ela vai crescendo, aumentando, se aprimorando dentro de nós. E quando nós realmente colocamos isso, então a gente precisa colocar a gratidão na nossa vida, primeiro, nas coisas assim, aparentemente simples. Senhor, obrigada por mais um dia. Senhor, obrigada pelo sol de hoje. Senhor, obrigada, olha que chuva. Eu não estou falando que é para ficar louca, ficar andando na rua, falando obrigada. Mas sabe aquele sentimento que vem? Você olha hoje no anoitecer, o céu laranja, parecia que ia chover. Gente, isso é lindo, é um espetáculo. E a gente precisa olhar e sentir, de fato, reconhecer Deus na nossa vida. Reconhecer que Ele está ali presente. E a nossa vida, eu tenho certeza, que vai ficar mais leve. Está provado pela ciência que o ato de reconhecimento e gratidão, a ciência não fala assim somente a Deus, mas o sentimento de gratidão à vida, está provado
que nós nos curamos também, células, corpo, né, tudo biológico, porque vem daqui. Então pensem no contrário, pessoas que só se queixam, que nada tá bom. Se tá sol é porque tá sol, se tá chovendo é porque tá chovendo. Ah, se porque hoje eu vou de moto, eu vou de moto. Ah, vou daqui de moto com esse chuvisco. Aí você passa com a moto, tô falando de mim, viu? Tipo chuvisco. Aí você vê uma mãe numa tempestade com uma criancinha, 6 horas da manhã, levando a criança para algum lugar, com certeza que vai trabalhar. Aí você fala assim, ó, fecha a tua boca que você tá de moto. Quer dizer, moto não na tempestade, mas né? Você vê situações, eu comentei com minha mãe no outro dia, eu falei, gente, não vou mais falar nada. Aí sobrou moto hoje pra mim, sobrou moto pra mim. Que bom que sobrou moto. Eu não vou precisar lá do Parque Barbosa bater a pé pra cá, né? Ou depender de alguém, também se tiver não tem problema, mas assim, que deu praticidade na minha vida aquele dia. Então parece que você fala assim, mas gente, isso é bobo. Não é bobo. Não é. Porque se nós olharmos para trás, há pessoas bem mais necessitadas que se tivesse um guarda-chuva ou se tivesse saúde para descer trabalhar, já estavam felizes. Vocês já ouviram falar do gigante deitado, o Jerônimo, o palestrante? Ele tinha paralisia geral. Ele dava suas palestras espíritas na maca. Já ouviram falar? Não? Procurem Jerônimo Mendonça. O Zé, minha biblioteca. Jerônimo Mendonça. Realmente, se a gente tivesse tido a oportunidade de ter vindo aqui, ele entraria numa maca. A maca, né, Marilda, fica deitada enquanto ele fala. Ria, fazia piadas. E um dia, uma menina de colegial, de mocidade, ele estava numa palestra espírita, a menina da mocidade, quantos anos elas têm? 13, 14? Perguntou para ele, Jerônimo, se você pudesse na sua vida, o que mais você queria? O que a gente pensa que ele vai falar? Levantar e andar. Ele fala assim, eu só queria poder virar de bruço. Ou seja, né? Ele tinha a resignação, o reconhecimento que aquela encarnação tinha que ser desse modo. Como ele ficava todo o tempo, diz o palestrante que eu vi lá o trechinho, quase 60 anos, ele ficou deitado de frente, né, de costas, né? Ele só queria poder virar de bruço. Então, o nosso olhar para a nossa vida precisa ser mais otimista. A gente precisa sim ser grato por tudo que nós estamos passando. Seja bom, seja ruim, tudo é necessário para os nossos desafios aqui na Terra. Porque é dessa forma que nós vamos crescer. Porque se tudo estiver bom, a gente se acomoda. A gente não é ainda espírito tão elevado vibracionalmente que a gente vai trabalhar sem precisar. A gente precisa do empurrão e ainda o empurrão para nós é até um chavão, né, do espiritismo, mas o empurrão para nós é a dor, é o que nos inquieta, é o que fica ali que nem um bichinho na nossa mente para poder mexer, incomoda, tudo na nossa vida é assim. Então, quando a gente tiver situações na nossa vida que pareçam que as coisas estão ficando turvas, estranhas, tortas, está fugindo do nosso controle, seja materialmente, seja perder um emprego, seja pediram a casa onde eu moro, lembra, algo de bom está para vir. Não é fácil no momento que a gente está passando, mas algo de bom. Quantas vezes vocês já se viram, ouviram alguém dizer, olha, sei lá, ter perdido aquele emprego, ter sido mandado embora foi a melhor coisa que me aconteceu. Então a confiança que dias melhores virão. E claro, fazer a nossa parte. Olhar, analisar, o que eu posso mudar, o que eu tenho que melhorar, né? Tantos por cento meu, tanto por cento de Deus. Eu ia falar 50-50, mas eu acho que uns 20 nossos, uns 80 dele, né? Porque ele sabe do que a gente precisa, ele sabe qual foi a nossa programação e vem pra cá assim. Então, para finalizar, eu vou ler para vocês desse meu livrinho novo, não vou nem mostrar no Face.
Ó, gente, é o Fonte Viva, mas o meu curto caiu, ó. Estou na página 349. Minha mãe Camarilda não se conforma, gente. Ó, é a lição 155, depois quem tiver, é um livrinho muito bom, chama Fonte Viva. A Karen tá rindo de mim também. A lição chama Aprendamos a Agradecer. E lá no início eu falei da criança, né? Então assim, nós adultos, não só digo pai e mãe não, nem só avó e tio, e vô e tia. Todos que rodeiam crianças, nós precisamos ensiná-las a agradecer. Não só a pedir, não só a querer, a ganhar. A gente precisa ensiná-la a agradecer. Até mesmo pelo presente que ela não conseguiu ganhar. Agradeça, quem sabe daqui a pouco vem um outro, melhor do que você precisa, do que esse que você pediu, né? E lembrando, né, gente, todas as vezes que a gente pede a Deus, nem sempre a gente tem aquilo, porque não é aquilo que a gente está precisando. E depois vem uma oportunidade que a gente vê, que a gente cresce muito mais, um outro modo que Deus trouxe, um outro caminho que Deus trouxe à nossa vida. Eu vou ler, quem quiser fechar os olhos, eu vou pôr a musiquinha, quem quiser já fazendo como uma oração final, pode apagar, Kátia, por gentileza. Então a lição chama Aprendamos a Agradecer. Saibamos agradecer as dádivas que o Senhor nos concede a cada dia. A largueza da vida, o ar abundante, a graça da locomoção, a faculdade do raciocínio, a fulguração da ideia, a alegria de ver, o prazer de ouvir, o tesouro da palavra, o privilégio do trabalho, o dom de aprender, a mesa que nos serve, o pão que nos alimenta, o pano que nos veste. As mãos desconhecidas que se entrelaçam no esforço de suprir-nos a refeição e o agasalho. Os benfeitores anônimos que nos transmitem a riqueza do conhecimento. A conversação de um amigo, o aconchego do lar. O doce dever da família. O contentamento de construir para o futuro. A renovação das próprias forças. Muita gente está esperando lances espetaculares da boa sorte mundana, a fim de exprimir gratidão aos céus. O cristão, contudo, sabe que as bênçãos da providência divina nos enriquecem os ângulos mais simples de cada hora, no espaço de nossas experiências. Nada existe insignificante na estrada que percorremos. Todas as concessões do Pai Celeste são preciosas no campo de nossa vida. Utilizando, pois, o patrimônio que o Senhor nos empresta, no serviço incessante ao bem, aprendamos a agradecer, para que o nosso coração, gente, nunca se transforme num campo ingrato de tudo que nós temos, de todos que nos auxiliam. Então nós pedimos a Deus, primeiro de tudo, agradecemos a mais esse momento, de estarmos aqui juntos, dessa mensagem poder envolver os nossos corações. Que nós saiamos daqui hoje melhores do que chegamos, prontos para aceitar as lições do Cristo. Agradeçamos a tudo que vem a nós e a todos que chegam até nós. Pai nosso, que estais nos céus, santificado, Pai, seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. E seja feita, Senhor, a tua vontade acima da nossa. O pão de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixe, Pai, contrair novos débitos. Livrai-nos de todo mal. Se isso estiver de acordo com as nossas atitudes e os nossos pensamentos. E graças a Deus. Boa noite ao pessoal do Face, até semana que vem.